Então, boa tarde, bom dia, pessoal. Estou com a tarde na cabeça. Bom dia, muito obrigado aí pela presença. Vamos continuar o nosso curso, né? Ontem eu falei um pouco sobre as curvas. Então, só vou dar uma repassada aqui no que foi dito, só para vocês lembrarem, né? Então, uma curva, eu falei para vocês que é bom a gente pensar como sendo o traço que a gente faz com lápis, né? Ou um arame, ou a trajetória de um objeto, certo? A curva a gente vai considerar como sendo a função. Vai ser uma função de x e y, ok? Então, é como se fosse o movimento da partícula. O desenho, a gente normalmente chama de traço de curvas. Mas, em geral, a gente fala que os dois é curva, mas no contexto você sabe qual que está trabalhando, né? Por estar intimamente relacionado. Nós vimos que uma curva é fechada se o ponto inicial é igual ao ponto final, tá? Eu vou sempre querer que a minha curva seja suave, ou seja, de classe C infinito, para poder derivar quantas vezes eu quiser, né? Geometria adora derivar, gente. E nós vimos o que é o vetor tangente, também conhecido como vetor velocidade, que é a derivada da posição, né? Nós vimos que uma curva é regular quando a gente vai querer que nossa curva não tenha derivada zero, tá? Isso garante que ela não faz bico, né? Que não seja uma cúspide. Nós vimos que a curva é parametrizada pelo comprimento de arco se a norma dela é sempre 1. Isso quer dizer que você está andando em cima dessa trajetória a uma velocidade 1, tá bom? Nós vimos que o parâmetro, né, a função comprimento de arco, ela é dada pela S de t igual à integral de t0 até t da norma de alfa' dt, tá? Então, isso aqui vai me dar o tamanho até um instante t, né? Então, isso aqui é uma função que eu fixo um ponto. E aí eu vou ter uma função. Para cada número que eu der, eu vou ter até aquele instante o tamanho da minha curva, né? Para reparametrizar pelo comprimento de arco, né, que a gente sempre vai considerar como sendo S, né, para reparametrizar ela pelo comprimento de arco, a gente inverte a função. Então, aqui a gente teve um exemplo, né, que eu dei, que era a esfera, o círculo de raio 3. O comprimento, a função comprimento de arco, ela foi 3t, tá? Então, para cada t que eu colocar, eu vou ter o comprimento. Então, se eu quiser o círculo inteiro, vai ter que ser de 0 a 2π. Então, S de 2π dá 6π, tá? Agora, se eu quiser só a metade do círculo, S de π é 3π. O que mais que nós conversamos ontem? Se a curva é PCA, parametrizada pelo comprimento de arco. Então, é só ver o tempo, né, que eu andei na curva, vai ser exatamente o tamanho dela. Eu pego a diferença do tempo final menos o tempo inicial. Então, por isso que é interessante curvas PCA. Ela facilita muito a vida nossa. Nós vimos o que é uma reparametrização. Então, se eu pegar meu t e trocar por uma função, eu vou ter a mesma curva, só vou estar andando nela a uma velocidade diferente, tá? Então, isso aqui é reparametrização. A gente sempre pode reparametrizar uma curva pelo comprimento de arco. O que eu tenho que fazer? Eu vou pegar essa função aqui, ó, a função comprimento de arco. Cadê? Essa função comprimento de arco, né? Que no caso desse exemplo aqui foi 3t. Eu vou inverter essa função. Ou seja, eu tinha aqui, ó, que o S de t é 3t, eu isolei o t. Então, esse aqui é o parâmetro de comprimento de arco. Então, naquele exemplo lá, eu coloquei aqui, a gente viu que ela ficou com norma 1, tá? Nós vimos o que é o vetor tangente unitário, né? Que é você pegar o tangente e dividir pelo seu tamanho. Ele vai dar a direção que a curva está. E não vai ignorar a velocidade que você está andando, né? Tem o vetor normal, que é você inverter, trocar as coordenadas, né? E é você rodar o vetor 90 graus, o vetor tangente, no sentido sempre anti-horário, né? A gente fixa essa ideia.
E quando a curva é PCA, vai facilitar a nossa vida, que o vetor tangente, ele é simplesmente a derivada, né, da posição, e o vetor normal, ele é só trocar as coordenadas aqui. Então, facilita bastante quando trabalha com curvas PCAs. Então, as demonstrações, em geral, a gente usa curva PCA, tá? E depois tenta achar a fórmula para não PCA. No caso, é assim que, em geral, é feita a teoria, tá? Então, aqui a gente viu que quando a curva é parametrizada pelo componente arco, a derivada da tangente ela vai ser paralela ao normal. Então, vai ter uma funçãozinha aqui. Essa função a gente chamou de curvatura, né? Então, a funçãozinha que multiplica o n, a gente chamou de curvatura, né? Então, ele vai dizer o tanto que a minha curva está torta. A curvatura ela é dada por t' com n, né? Quando a curva é PCA. Ou então você tem essa fórmula aqui da curvatura quando não é PCA, né? E aí a fórmula é um pouquinho maior. E também eu falei sobre o t', né? T' de S e o n' de S, eles satisfazem essa equação aqui, ó. Esse sisteminha de equação, que é a equação de Frenet. Pessoal, para a maioria das demonstrações que a gente tem para curvas, os principais resultados, a gente usa esse sisteminha. Esse sistema, assim, ele salva a vida, tá? Porque você pega a derivada em função das funções iniciais. Então, é como se você fosse recorrente. Você não vai você deriva, mas volta para o inicial. Então, sempre que você deriva, você tem mais informação da função do começo. Então, isso ajuda muito, tá? E vamos usar hoje para algumas demonstrações. E para finalizar, ontem eu falei, né, que o tangente, como ele é unitário, ele pode ser escrito como cosseno de θ, seno θ. E aí, a derivada desse θ é exatamente a curvatura, tá? Então, aqui a gente tem que a curvatura, ela é a variação desse θ, ou seja, é o quanto o meu vetor tangente está mexendo, tá? Por isso que ele vai me dizer se a curva está muito torta ou está reta. Se ela estiver reta, o vetor tangente ele não vai mudar. Então quer dizer que o ângulo não vai mudar, então não vai ter variação. Se variar muito rápido, quer dizer que está muito torto, tá? Está muito amassada a minha curva. Então, isso aqui é só um resuminho do que eu falei ontem para lembrar vocês, né? Foi muita informação, então é bom a gente dar uma revisãozinha. Então, agora eu quero entrar realmente no fluxo, pessoal, que é o nosso objetivo, né? Hoje eu quero falar o que é o fluxo e dar demonstrar algumas coisas que são, assim, é o comecinho para você começar a trabalhar com fluxo, tá? Então, eu quero mostrar para vocês um pouco aqui. Vou definir o que é o fluxo e mostrar alguns resultados, tá? Então, o que é o fluxo da curvatura? O fluxo redutor de curvas, né? Então, o que acontece? Aqui temos que vou ter, em vez de ser uma curva só, eu vou ter uma família de curvas, tá? Então, eu vou considerar uma família de curvas, né? De AB em vetorial a gama em R2. Então, para cada instante t, eu vou ter uma curva, né? Eu vou ter uma curva lá no R2, para cada instante t. E aí, o que acontece? Eu vou, eu vou querer uma família de curvas e uma curva inicial, tá? Fechada. Aqui, hoje eu vou considerar a maioria dos resultados curva fechada, mas não o fluxo redutor de curvas não precisa ser fechado, mas para os resultados aqui eu vou trabalhar com curvas fechadas, tá? Então, eu vou dizer que X, né, essa família de curvas, é um fluxo, né, do fluxo do redutor de curvas com condição inicial x0, né? Aqui ele colocou outro nome, mas eu prefiro esse aqui, ó, fluxo redutor de curvas. Esse trabalho aqui é tirado do livro e do da Valcy e do Hilário, e eles chamam de fluxo
contraído pela função curvatura, né? Eu prefiro fluxo redutor de curvas. E aqui, esse é o livro, tá? Que tem a maioria dos resultados que eu estou mostrando para vocês. Quem quiser pegar aí como referência, gente, é um livro bem bacana para quem quiser estudar curvas. Então, voltando aqui, eu vou ter que uma família de curvas, ela é solução, né, para o fluxo redutor de curvas com condição inicial x0, se o seguinte, se a derivada dessa família de curvas em relação a t tem que ser igual à curvatura vezes o vetor normal. E a x no instante zero tem que ser daquela minha curva inicial, tá? Então aqui eu tenho uma curva, então eu vou aplicar esse fluxo. Então eu vou deformar essa curva de acordo com a curvatura, né? Então, por exemplo, esse aqui é a curvatura vezes o normal, né? Aqui está muito curvado, então aqui eu vou empurrar ela para fora muito forte. Agora aqui está pouco curvado, então eu vou puxar ela pouquinho. Então o que que acontece? Eu estou desamassando minha curva, mas ela vai ficar homogênea, porque onde está muito curvado eu vou puxar muito. Onde está pouco curvado eu vou puxar só um pouquinho. Então com isso ela tende a ficar uniforme e ela praticamente vai virar um círculo, né? Isso é um dos principais resultados que tem. Então o fluxo ele vai deformar as curvas tentando deixar elas uniformes, bem bonitinhas, né? No caso, essa que é a ideia. Vamos aqui para um exemplo que eu acho que facilita, né? O coisa. Então, considere de novo, né, o círculo de raio 3. Essa seria a minha curva inicial. Como eu não estou parametrizando pelo comprimento de arco, eu usei U, tá? No lugar de S. Mas pode ser a variável que vocês quiserem. Então, eu tenho aqui que a minha x de TU vai ser igual aqui, essa raiz quadrada de 9 menos 2π cosseno U, 9 de menos 2π seno U. Então, esse aqui é a solução do fluxo redutor de curvas. Vamos ver primeiro o desenho antes de fazer conta, né? Vamos olhar aqui como que ela se comporta, que aí vocês têm uma ideiazinha melhor. Então, aqui eu tenho o círculo de raio 3, tá? Então, aqui está meu círculo. Eu vou aplicar o meu fluxo. Eu vou fazer variar o t lá, né? Então, eu fiz variar o t. Para cada instante de t, eu vou ter uma curva diferente. Para t igual a 0, eu vou ter 1, eu vou ter essa daqui, inicial. T igual a 0,1, eu vou ter outra, 0,2, 1, 3, 4, eu vou ter... Até 4,5 eu vou ter uma curva, até uma hora que ela vai colapsar. Então, aqui, ó, eu tenho a minha curva. Deixa eu diminuir aqui. Então, aqui, para cada instante de tempo, ela está deformando, né? Ela vai diminuindo, diminuindo. E no final, ela vai colapsar lá no ponto, né? Lá no centro. Tá? Que ela vai deixar de existir a solução. Então, isso que o fluxo faz. Ele deforma as curvas. No caso da esfera, como ela tem a mesma curvatura em todos os pontos, você vai deformar todos os pontos de forma igual. Então, por isso que sempre vai ser círculos, né? Sempre. Por isso que vai ser é uma família de círculos, sempre, tá? Então, a solução, por exemplo, a solução do fluxo, né? Do fluxo para quando você começa com um círculo, vai ser sempre círculos que finaliza num ponto. Que é exatamente o que está escrito aqui, né? Que isso aqui é o círculo, esse aqui é o raio, né? Se eu pegar aqui, chamar isso aqui de errão, vai ser o raio, tá? Então, se eu derivar isso aqui, então vamos lá, então eu tenho primeiro lado da equação, né? A derivada de x em relação a t, né? Então, aqui eu quero a derivada. Deixa eu arrumar aqui. Estou com muito fio aqui. A derivada de x em relação a t, né? Vai ser igual.
A derivada aqui, né, vai ser derivada da raiz da derivada de dentro, né, aqui da raiz, dá menos 2 vezes a derivada da raiz é meio de 1 sobre a raiz, né? Então, eu derivei aqui a raiz, vezes cosseno de t, de u. E aqui, a segunda entrada é a mesma coisa. Alguém falou alguma coisa no chat? Quer perguntar? Fiquem à vontade. Deixa eu olhar aqui. Ah, foi a Laís. Agora, esse daqui é a mesma coisa, né? Vai ficar menos 2 vezes 1 sobre 2, 1 sobre a raiz quadrada de 9 menos 2t, tá? Vezes seno de u. Então, aqui, né, eu posso cancelar aqui esses dois, né? Então, esse termo aqui é igual a esse, então eu posso jogar para fora. Então, aqui, ó, a derivada de x em relação a t vai ser igual a menos 1 dividido pela raiz quadrada de 9 menos 2t vezes cosseno seno 1, tá? Então, aqui, gente, temos isso aqui. Por outro lado, se eu pegar aqui, ó, vamos ver aqui o exemplo que nós já fizemos, né? Nós já trabalhamos com esse exemplo, então vamos voltar lá neles. Vamos aqui, deixa eu olhar. Esse material eu já gerei o PDF, tá, pessoal? Eu já mando para vocês, já digitei os exemplos que eu tinha feito. Eu calculei, foi o tangente e o normal, né, dele. Aqui estava o x. Então, a curvatura aqui, ó, a curvatura é 1 sobre o raio. Vocês estão vendo? É 1 sobre o raio. E o normal é menos o vetor posição. Aqui eu acho que errei, tá? Eu tenho que tirar esse 3 aqui, na hora de digitar. Eu vou arrumar antes. Então, o que acontece, pessoal? Se você pegar aqui, ó, esse aqui é 1 sobre o raio. Então, isso aqui vai ser igual a menos. Isso aqui é a curvatura, porque 1 sobre raio é a curvatura. Esse menos eu vou já jogar para dentro, né? Que é o menos cosseno de u menos seno de u. Ontem eu calculei, isso aqui é o normal, né? Então, aqui vai ficar igual a k vezes o normal, que é exatamente a equação aqui do fluxo, né? Que é derivada de x em relação a t é k vezes o normal, tá? Então, esse aqui realmente ele é solução do fluxo. Então, isso que vai ser, tá? Então, uma solução do fluxo de curvatura média, na verdade, é uma função de duas variáveis, tá? Onde a gente para uma e desenha a curva para cada instante de tempo, tá bom? Isso que é, então vai ser uma variação da curva é isso, e aí eu quero que essa variação seja uma solução do fluxo redutor de curvas, ou seja, ela tem que satisfazer essa equação aqui. E é lógico, gente, se você colocar o t aqui igual a zero, vai ficar 9, raiz de 9, que é 3. Raiz de 9, que é 3, então dá o círculo de raio 3, que é exatamente o círculo inicial, tá? Então, assim que a gente, em geral, assim que funciona, tá? A solução do fluxo de curvatura média.
o fluxo redutor de curvas, tá? Esse é um fluxo geométrico. A tendência dos fluxos geométricos é você distribuir a curvatura. Então, ele vai distribuir a curvatura na curva, tá? Em termos de sistemas dinâmicos, para quem aí gosta de sistemas dinâmicos, né, Oscar? O que acontece? Isso aqui é um sistema dinâmico, onde... Porque o sistema dinâmico, para cada ponto, você tem uma trajetória, que seria a solução com daquele ponto inicial. Aqui a gente não dá um ponto inicial, a gente dá uma curva inicial. Então, aqui a gente substitui o ponto pelas curvas. Então, dado uma curva inicial, você vai ter uma trajetória. A trajetória nossa é a deformação, né? Então, seria um sistema dinâmico no espaço de todas as curvas, tá? Onde as curvas são os pontos, né? Então, esse é o sentido aí do fluxo redutor de curvas, tá? Ele é um sistema dinâmico aí para curvas, tá? Outra coisa que eu quero falar também aqui, né, antes da gente começar a fazer continhas, vamos olhar aqui, ó. Vamos supor que x é PCA, né? Eu estou supondo aqui x PCA. Se x é PCA, vamos supor que x PCA. Então, quer dizer que se eu derivar o x, é exatamente o t, né? Isso que a gente viu ontem lá. Então, eu derivei x, deu t. Se eu derivar o x duas vezes, vai dar t'. Mas se eu for aqui na equação aqui de ontem, lá na equação de Frenet, quem que é mesmo t'? Se eu vim aqui na equação de Frenet, t' nada mais que é do que k vezes n. Uai, mas parece que a gente já viu esse k vezes n. Aqui o k vezes n. Então, isso aqui, na verdade, é igual a k vezes o normal, tá? Então, trocando isso aqui nessa equação, tá? Então, na verdade, o que eu estou pedindo? Eu estou pedindo que a derivada em relação a t, gente, eu vou colocar assim, ddt, tá? Eu vou colocar assim só para economizar meu giz aqui. Então, a derivada em relação a t de x, de x vai ser igual a x duas linhas, né? Que é isso. Mas esse x duas linhas é a derivada em relação a s, né? Então, isso aqui eu posso pensar nele assim, ó. É a derivada segunda em relação a s. Então, é a derivada de s de x, tá? Então, o que acontece? Se eu colocar em coordenadas, eu quero a derivada de t de x, y, tem que ser igual à derivada segunda, né? De x, y. Né? X minúsculo aqui. Então, aqui eu vou ter aqui, ó, x de t. Eu vou colocar aqui pequenininho só para x de t, y de t, é igual a x de ss, y de ss, tá? Então, tem aqui, ó, x de t é igual a x de ss, né? Y de t é igual a y de ss. Então, na verdade, é esse sisteminha de equações de equações diferenciais parciais que eu estou falando. Então, isso aqui já é o mundo da Laís, né? Ela que ama EDP. Então, o que acontece? Esse sisteminha aqui, gente, se vocês lembrar lá de EDP, que alguns de vocês devem ter aula aí com a Laís, né, Laís? Então, quem já tem aula aí com a professora Laís, quem já viu o EDP, gente, isso aqui é a equação do calor, né? X de T igual a X de SS.
Isso aqui é nada mais do que uma equação do calor. O fluxo redutor de curvas, ele foi primeiro, quem começou a estudar ele foi o Hamilton, né? Assim, estudar mesmo, no sentido geométrico, foi o Hamilton. E ele definiu ele como sendo fluxo de calor para as curvas, tá? Então, ele também é conhecido como fluxo de calor para as curvas. Então, além do fluxo redutor de curvas, ele também chama fluxo do calor para as curvas, tá? Então, justificando aí, falando o nome. E aí, agora a gente vai trabalhar para justificar o segundo nome, pelo menos, mais ou menos, que é redutor de curvas. Por que ele chama redutor de curvas, tá? Então, agora a gente vai trabalhar para tentar mostrar que realmente o fluxo reduz, né? Ou aqui, tradução aqui da Valci e do Hilário, que o fluxo contrai as curvas. Tá bom? Pessoal, de boa? Dúvidas? Tá tranquilo? Tá de boa? Estão todos dormindo? Tá tranquilo? Que bom, obrigado. Então vamos continuar. Então, assim, no sentido de sistemas dinâmicos, gente, sempre que você quer estudar, né, um retrato de fase, a primeira coisa que você tem que saber é quem é os pontos críticos, né? Então, eu quero saber quem é os pontos críticos. Os pontos críticos, já vou falar para vocês, né? Adiantar são todas as retas. Então, assim, o ponto fixo mesmo, no sentido de sistema dinâmico, vai ser as retas, tá? Então, esses são os pontos, são as singularidades do nosso fluxo. Só que é lógico, o, no sentido geométrico, tem outros tipos de singularidades que eu vou falar amanhã, tá? Mas no sentido de sistemas dinâmicos, as curvas que não mexem é exatamente as retas. Para ver isso, né? Então aqui tá, considere a reta, né? Então qualquer reta pode ser dado como gráfico, né, dessa função. Então é AU mais B, A e B genéricos, né? Então, qual que é a solução? Gente, a solução é ela mesma, ela não vai mexer. Então, é lógico, se eu derivar esse x em relação a t, isso aqui vai ser zero, né? Vai ser o vetor nulo. E se eu calcular a curvatura da reta, a curvatura, vamos lá, temos que pegar a equação aqui a equação, a curva não está PCA. Então, vai ser x', y duas linhas, x duas linhas, y linha, esse aqui, tá? Vou pegar ela aqui. Então, ela é x', y duas linhas, menos x duas linhas, y linha, dividido pela raiz quadrada de x' ao quadrado, mais y' ao quadrado, raiz disso, tá? Ao cubo. Então, é essa aqui. Então, vamos calcular esses valores, né? Então, para isso, eu vou precisar do x' e x duas linhas, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, x', né? Vai ser igual. Derivada de u em relação a u, dá 1. Derivada de AU dá A. Derivada de B é zero. X duas linhas vai ser igual. Então, aqui vai ficar derivada de 1 é zero, derivada de A é zero, tá? Então, aqui vai ficar... Então, a minha curvatura vai ser igual. X' é aqui, x' é 1, vezes o y duas linhas é zero, menos x duas linhas, o minúsculo, né? É zero, vezes y' é A, dividido por alguma raiz aqui. Vai ficar 1 mais A ao quadrado. Isso tudo ao cubo, né? Isso aqui é diferente de zero, sempre.
Aqui, 1 vezes 0, 0, 0, aqui deu 0. Então, é lógico que a curvatura vezes o normal é igual a 0. Então, é lógico que a derivada de t em relação a x é igual a k vezes m, tá? Então, tem esse tipo aqui de solução. Então, realmente, é a solução para o fluxo redutor de curvas. Então, esse é os pontos fixos, né? É a singularidade do nosso fluxo no sentido de sistemas dinâmicos. A gente vai falar também de singularidades geométricas, que apesar delas andar no plano, ela não deforma, tá? Não vai deformar a sua forma. Vai como se eu pegasse a curva e ficasse rodando ela ou arrastando. Mas aqui, vamos ficar só nessa aqui, tá? Então, o ponto fixo é a reta, o círculo, ele vai contrair num ponto, tá? Antes de começar a fazer conta aqui, vocês ficarem grilados, eu vou mostrar aqui um simuladorzinho para vocês empolgarem, querer ver até o final. Então, isso aqui é um simulador, tá, gente? Que tem na internet, livre, depois eu passo para vocês. Eu coloco a curva fechada, que ele só trabalha com curvas fechadas. Ele vai deformar a minha curva de acordo com a equação do fluxo redutor de curvas. Então, ele simula o que o fluxo faz. Então, se eu pegar qualquer curva aqui, ó, se eu pegar aqui o infinito, isso vai acontecer. Se eu pegar uma curva bem doidona, assim, ó, desde que seja fechada, ele consegue deformar ela de acordo com o nosso fluxo, tá? E aí depois eu vou mostrar aqui e aí vai dar para mim explicar algumas propriedades sem demonstrar, mas pelo menos vocês vão ver exatamente elas deformando, né? Então vocês podem ver aí, ó, virou um patinho. Ele vai virar quase um círculo e vai fechar num ponto, tá? Então, qualquer curva que eu colocar aqui, ó, coloquei uma estrela, tá? O coração. Então, aqui a gente tem, né, que o fluxo vai deformando, né? A gente faz aqui, tentando deixar um patinho, mas não tá dando, né? É isso aí, tá? Então aqui, você tá vendo que ele já tá quase um círculo, e aí quando ele chega ele vai ficar realmente, tá distribuindo a curvatura, então ele vai virar um círculo e vai encolhendo, igual o círculo faz, né? Num ponto. Né? Como eu fiz uma curva grande, ela demora. Então, cada vez maior a área, gente, maior ele vai demorar. Agora, se eu pegar uma curva aqui, mesmo que seja aqui dentro, mas com área menor, ele vai fechar mais rápido, tá? Então, esse aí é a deformação do fluxo redutor de curvas, tá? O fluxo de redutor de curvas, ele foi começar a estudar, né, lá por Hamilton. Gage também estudou muito, eles estudaram no plano, foi a primeira versão, que é essa que eu estou mandando para vocês. Depois eles também estudaram em superfícies, tá, gente? O fluxo, ele foi usado para... Esses fluxos geométricos, principalmente curvatura, eles foram usados para modelar deformação de metal, cozimento de metal, também foi usado para crescimento de grãos, e aí, no caso, eles usaram fluxo de curvatura média, tá? E esses fluxos, eles estão relacionados, né? Você tem, essa aqui é a versão de dimensão 2, né? Do fluxo de curvatura média, o fluxo redutor de curvas, tá? Depois, quando você faz essa mesma ideia para superfície, você tem o fluxo de curvatura média. Existe um negócio chamado geometria riemanniana, que também tem um outro fluxo lá, que é o fluxo de Hit. Esse fluxo de Hit foi o que usaram para provar a conjectura de Poincaré. Então, os fluxos é uma ferramenta muito forte aí, e ela é muito estudada pelos geômetras,
pelos sistemas dinâmicos, tá? Então, tem muita gente interessada em resultados de fluxo, tá? E tem muita pesquisa até hoje, gente. Tem interesse ainda de pesquisa em curvas, tá? Que seria, assim, uma coisa mais simples, né? Então, aqui a gente já fez alguns exemplos. Vamos agora demonstrar uns teoremas, né? Primeiro, eu quero demonstrar aqui, ó. O que que acontece? Eu vou... Ah, tá. Gente, vocês estão vendo aqui, ó, essa solução? Essa solução aqui, ó, ela não é PCA para todo instante de tempo, né? Porque aqui você vê que não é PCA. Para ser PCA, eu tenho que trocar esse U. A solução PCA seria... A solução parametrizada pelo comprimento de arco, né? Para todo T, teria que ser essa aqui, ó, x de T, S, né? E aí eu coloco S, porque ela vai estar parametrizada pelo comprimento de arco. Seria o raio, né? O raio é 9 menos 2T, cosseno. E aí no lugar do U, a gente coloca S sobre raiz quadrada de 9 menos cosseno de T, tá? Não. Open. Raiz quadrada de 9 menos 2T. Aqui, raiz quadrada de 9 menos 2T, vezes cosseno, seno, né? De S sobre 9, raiz quadrada de 9 menos 2T. O que que eu estou usando aqui, pessoal? Eu estou usando daquela reparametrização que nós fizemos ontem, tá? Lembra essa beta aqui, ó, a gente tinha essa... Deixa eu lembrar aqui, deixa eu mostrar para vocês, para puxar na memória de vocês. Quando eu tinha a curva aqui alfa, né? Já vou achar. Aqui, ó, quando eu tinha a curva alfa, né, que era cosseno T, cadê a alfa? Quando eu tinha aqui a alfa, 3 cosseno T, 3 seno T, para reparametrizar ela de comprimento de arco, eu peguei esse T, eu descobri que eles seriam sobre o raio, né? Então, aqui a gente descobriu, isolou aqui, e aí a gente fez o T igual a 1 sobre o raio, tá? E aí a gente tinha aqui essa curva parametrizada pelo comprimento de arco. Aqui eu tô a mesma coisa, né? Eu tô com o raio aqui, esse é o raio, então eu troco o U por S sobre o raio. Então, agora, essa aqui é a solução parametrizada pelo comprimento de arco que a gente gosta de trabalhar, que eu tenho falado para vocês. O que que faz a diferença aqui? O parâmetro agora depende de T, entendeu? Então, o parâmetro depende de T. E isso dá um probleminha na hora... Agora, quando eu pego um parâmetro qualquer, esse U, ele não depende de T. Você pode ver que aqui, ó, quando eu considerei o U, por isso que eu até preferi ele para não ter que fazer jogo regrinha do produto aqui na derivada. Então, esse daqui, ó, o U não depende de T, então facilitou um pouco. Agora, aqui, aqui depende de T. Então, o que que acontece? Quando eu for derivar em relação a T, eu vou derivar primeiro em S, depois em T. Como o S depende de T, ele não comuta, simplesmente. Vai ter que satisfazer essa equação aqui, ó. Vai aparecer esse termo a mais, tá? Por quê? Porque o S depende de T. Porque quando eu vou reparametrizar pelo comprimento de arco, vai depender de T, tá bom? Então, eu vou provar isso aqui, eu tenho que quando eu for derivar uma função em relação a f, depois em relação a t, ela quando eu for comutar as derivadas, vai aparecer esse termo, tá? E isso acontece somente porque o s depende de t. Se fosse o u, você pode trocar normal, porque o u não depende de t, né? Aqui, a gente viu que não depende de t, u. Só depende quando eu reparametrizo
pelo componente hierárquico, porque tem que reparametrizar para cada instante de t. Então, vai depender do tempo, tá bom? Então, aqui, para o S a gente fazia o seguinte. Esse S, eu vou pegar aqui, ó, S de U, né? Era igual a integral. Vamos lembrar aqui de o zero até U da norma do meu x, né? Aqui ele depende de t e de u. Deu a derivada disso em relação a u, tá? Quando eu colocar a derivada aqui, sempre vai ser em relação à variável da curva, tá? Então, isso aqui que a gente viu, que o S era, tá? Foi falado ontem. E aí, eu integro isso aqui e isolo o U para achar o... Eu isolo o U para achar quem que seria a função que eu vou trocar lá o U por S, para achar a função de S, né? Então, aqui, gente, eu vou derivar isso aqui, ó. Então, a derivada de S em relação a U vai ser igual. Gente, teorema fundamental do cálculo. A derivada aqui, ó, a derivada da integral é a função que está aqui dentro. Então, aqui vai ser a norma de x', ok? Esse x', eu vou precisar aqui de lembrar quem ele é. Então, ele é a derivada de u de x, tá? Então, é isso daqui, ok? Lembra que quando a gente vai integrar, a gente meio que passa isso aqui multiplicando assim para o lado. Não é multiplicação, mas dá certo, que seria o caso de formas diferenciais. Aqui a gente também pode, isso aqui é o operador derivada. Para o operador de derivada, funciona mais ou menos do mesmo jeito, mas se vocês falar que eu disse isso, eu nego, tá? Então é como se eu multiplicasse isso aqui para lá, passasse dividindo, mas não é. Então eu tenho essa equação aqui, vai me dar aqui 1 sobre a norma da derivada de u de x. Passei isso aqui para lá. E aí, aqui ficou como se fosse a derivada em relação a 1, tá? Isso aqui tem que ser igual à derivada em relação a S, tá? É mais ou menos isso. Então, o operador derivada daqui, a gente pode concluir que o operador derivada, né? Derivada direcional em relação a U, ele satisfaz essa equação, tá? É como, entre aspas, né? Bem aspas, que passasse isso aqui dividindo, tá bom? Dúvidas aí? Tá de boa? Então, o que que acontece, gente? Eu vou chamar essa função aqui de v só para facilitar nossas contas, tá? Então, eu vou ter que o meu v, eu vou chamar ele da norma, porque ele vai aparecer muito, de u de x, ok? E eu também tenho que... Então, a gente vai concluir o seguinte. Para simplificar aqui, eu vou usar daquela notação o derrom com u, para ser isso aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, derrom de S é igual, né? Então, a derivada em relação a S, vou colocar só assim, para ficar melhor, mais fácil. Fica 1 sobre V, né? Esse aqui eu chamei de V. 1 sobre V vezes derrom 1, tá? Então, a gente tem esse termo. Qual que vai ser a vantagem aqui? A derivada em relação a U, o U não depende de T, ela comuta. O S depende de T, não comuta com o dt. Então, a gente vai usar isso, tá? Então, essa aqui é a primeira coisa que nós temos que vamos usar, tá? Vamos deixar aqui guardadinho na caixinha. Então, aqui eu vou ter que
Então, assim, né? A gente vai ter. Vamos calcular agora a derivada de algumas coisas. Vou primeiro calcular a derivada desse v, tá? E ver quem ele é. Igual a gente calculou a derivada do t, a gente acha uma função para ele. A derivada do n também. Aqui é mais ou menos essa ideia. Então, eu vou querer aqui a derivada de t do v. Agora é só derivar, gente, que a gente vai brincar. Então, isso aqui é a derivada de t. Isso aqui é a norma disso aqui. Então, isso aqui vai ser raiz quadrada, né? Do produto externo de dRom U de x com dRom com a derivada em relação a U de x. Raiz quadrada, tá? A derivada... Então, aqui vamos agora calcular a derivada, né? Isso aqui é igual. Então, a derivada do produto interno é regrinha do produto. Então, é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Como os dois são iguais, isso aqui vai ficar duas vezes o produto interno da derivada de t, da derivada de u, de x, derivada u de x, agora, a derivada da raiz é vezes meio de 1 sobre essa raiz, né? Da raiz quadrada do produto interno de du de x com du de x. Então, aqui eu posso cortar, né? Esses dois, pá, pá. Então, isso aqui vai ficar igual. Aqui eu já posso trocar, né? A ordem, né? Aqui pode trocar a ordem, não tem problema. Então, aqui vai ficar igual a derivada de u em relação à derivada de t de x com a derivada de u de x. Gente, o produto interno, o produto escalar, ele é bilinear. Quer dizer que uma constante que está fora pode entrar ou para a primeira ou para a segunda entrada. Eu vou jogar ele aqui. Então, aqui vai ficar dividido. Isso aqui é 1 sobre v, né? Então, vai ficar 1 sobre v. Tá? Então, aqui, ó, isso aqui vai ser igual. Então, aqui já apareceu a equação que nós temos lá em cima, né? Então, aqui a derivada 1 sobre t du. Isso aqui é ds, né? Então, aqui é ds. Então, aqui vai ficar derivada de u. Derivada de t de x. Gente, isso aqui é a equação do fluxo. Se você olhar aqui, a equação do fluxo, a derivada de t de x, que é o kn. Eu que levantei a mão aqui, Yuri. Ah, sim. É que a Fabiane perguntou aqui, ó, e talvez seja melhor não deixar para o final, porque é sobre uma passagem específica que você fez aí. Ela está perguntando, o senhor pode explicar de novo essa passagem de azul? Por que pode passar dividindo mesmo a derivada? Cadê? Deixa eu pensar aqui. Ah, gente, abre. A de azul, qual que é mesmo? Essa daqui? Na verdade, não é que pode passar dividindo. Isso aqui é porque vem de formas diferenciais, né? Você lembra que, assim, quando você vai, por exemplo, fazer integral de f de u du, que aí você chama de u igual você tem u igual a uma função aqui, né, de t, vamos supor 5t ao quadrado, então você tem que a derivada de u é igual a 5 a ponto 10x dx. Tem isso aqui? Isso aqui é formas diferenciais. Relacionado a essas formas diferenciais, tem o operador derivada.
Eu não vou saber argumentar para você aqui de forma rápida e simples, tá? Porque não é simples. Então, assim, mas é mais ou menos isso, tá? É porque quando você deriva aqui em relação a... Quando você vai derivar em relação a uma função... vem de formas diferenciais, né? É dessas formas aqui que está relacionada essa coisa, tá? Depois eu posso até olhar o material e te passar, Fabiana, mas é mais complicadinho, tá? Mas eu vou ver se eu acho o material e aí eu te mando, tá? Eu acho que o livro do Manfredo, de formas diferenciais, pode explicar isso mais ou menos. Ou um livro de cálculo 2, dependendo do livro bom de cálculo 2, pode te justificar isso também, tá? Normalmente isso aí é cálculo 2, cálculo 3. Ah, obrigado, Jennifer. Lá tem, né? Então aí, ó, fica aí o de análise do Elon, tá? É, que a gente fala assim, passa dividindo, gente, mas não é, né? É um absurdo falar isso. Eu só falei assim para realmente isso aqui muita gente não viu, né? Entende, na verdade, em análise, né? Na R2. Então, aqui o que que eu quero? Ah, tá. Esse daqui, né, gente? Então, aqui, ó, derivada de t de x, isso aqui é k vezes n, né? Então, aqui pelo fluxo é k vezes n. Esse daqui, tá ficando estranho, né? Colorido. Esse daqui, ó, 1 sobre v du é o que a gente chama de ds, né? Então, aqui tem derivada em relação a s de x, né? Ah, então, aqui, ó, a derivada do primeiro. Então, aqui eu tenho a derivada do produto. Então, fica a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. A segunda aqui, derivada de S de x. Eu estou derivando no parâmetro comprimento de arco. Então, esse é o t, tá? Agora é só calcular aqui o produto. Agora é esse aqui, ó. Agora a gente vai lá no tredo de Frenet e ver quem é ele, tá? Então, aqui, ó, essa parte aqui, ó, o normal com tangente, gente, o produto interno deles é zero, porque aqui, ó, seria, né? Vamos passo a passo. Então, seria a derivada de U de K, produto interno de N com T, mais K. Aqui fica derivada de U de N com T, né? Então, se eu voltar aqui, du, eu posso passar isso daqui multiplicando para lá. Então, eu tenho que du é ds vezes v, né? Porque isso aqui é uma função. Então, eu posso passar ela multiplicando. Então, vai ficar... Esse aqui zero. Então, aqui vai ficar k vezes o produto escalar de v derivada, derivada de s em relação a n com t. Mas esse aqui a gente sabe quem é, pelo que é pelo dueto de Frenet. Esse aqui é menos kt, tá? Lá no Frenet. Então, aqui vai ficar
KV vezes menos K. Produto interno de T com T é 1, tá? Então, não vou colocar, tá? Então, aqui, para finalizar, né? Então, isso aqui vai ficar menos K ao quadrado V. Então, resumindo nossa história, né? Então, aqui a derivada de T em relação a V, derivada de T de V vai ser igual a menos K ao quadrado V. Então, eu já tenho uma equação aqui para a derivada de V, né? Que facilita bastante. Então, eu guardo essa derivada. Vamos precisar agora. Deixa eu ver se a gente já está preparado. Estamos. Agora a gente está preparado porque nós queremos, né? Vamos lembrar aqui o que eu quero. Eu quero provar que quando eu vou comutar aqui a derivada de t, derivada de relação a s, vezes derivada de relação a t, eu comutar vai aparecer esse termo, que é k ao quadrado, derivada em relação a s, tá? Então, o procedimento é bem parecido com o que a gente fez aqui. Então, assim, né? Eu vou ter o seguinte. Eu vou ter que a derivada de t, a derivada de s, né? Isso é igual. Vamos desenvolver. Isso aqui vai ser a derivada de t. Derivada em relação a s é 1 sobre v du, tá? Então, isso aqui vai ser igual a derivada desse aqui vai ficar derivada do primeiro, né? Que é menos derivada do de baixo dividido pelo de baixo ao quadrado, né? Vezes du mais o primeiro vezes a derivada do segundo, tá? Então, deu isso aqui. Vamos lá. A derivada de V em relação a T, a gente acabou de calcular, né? Então, a gente acabou de calcular menos K ao quadrado V. Então, vai ficar menos, isso aqui é menos K ao quadrado V, dividido por V ao quadrado, du, mais, aqui eu posso trocar a ordem, né? A gente viu que o V não depende de T, eu posso comutar a minha derivada. Menos com menos dá mais. Esse V corta com quadrado, vai ficar K ao quadrado, vezes, aqui sobrou só um V, 1 sobre V, du, mais 1 sobre V, du, dt, tá? Gente, isso aqui, ó, é ds, esse aqui é ds, tá? Então, aqui vai ficar k ao quadrado ds mais 1 sobre v du é ds, né? Então, aqui, ds dt. Que é exatamente a equação que eu queria, né? Então, aqui, quando a gente vai comutar as derivadas, tem que lembrar que vai aparecer o termo k ao quadrado, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver quantas horas são. Gente, dependendo, eu vou jogar um teorema para amanhã, mas vamos devagarzinho aqui para vocês entenderem, tá? E se vocês não estiverem entendendo alguma coisa, dúvida, pergunta. Tá? Sem questionamentos, tá de boa?
Todo mundo já motivado a virar geômetras? Gente, ó, não quero falar nada não, mas fluxo redutor de curvas dá uns TCC tão massa. Vai com fé, tem muito resultado bom. Tem uns artigos bem massa, viu? Iniciação científica, então. Vamos lá, aqui. Eu quero agora, né? Gente, lembra o triedo de Frenet, né? O dueto de Frenet. Eu fico com triedo, né? Minha cabeça tá no espaço. Menção 3. Aqui, tem o dueto de Frenet, que a derivada em relação a S é K vezes N. A derivada em relação a S do N é menos K sobre T. A gente tem uma... Agora eu vou derivar em relação a T e não a S. Quando eu derivo em relação a T, em vez de aparecer K e menos K, vai aparecer K de a derivada do K, tá? Mas a equação é a mesma. Só muda a derivada, tá? Então, vamos lá brincar. Deixa eu ver. Aqui. Então, vamos lá. Eu vou provar aqui a primeira. A segunda eu vou deixar como exercício para vocês. Vocês já estão craques aqui para trabalhar esse tipo de coisa. Então, eu quero provar que a derivada de t em relação a derivada do t em relação a t é a derivada do k em relação a s vezes o n, tá? Então, eu vou derivar. Então, derivada de t do t, né? Até estranho. Isso aqui é igual, né? É a derivada do t vezes o t, ele não é a derivada em relação a s da posição. Quando eu estou parametrizado pelo complemento de arco, basta eu derivar o vetor posição, né? Aqui, né? Eu vou comutar, né? Isso aqui comuta, né? Não precisa nem do parênteses. Então, aqui vai ficar a derivada de S, derivada de T, de X. Tá muito feio, né? Isso aqui. Depois eu melhoro, gente. A gente vai para vocês. Mais, né? K ao quadrado, derivada de S de X, tá? Então, aqui eu apliquei essa formulazinha, né? Então, ficou K ao quadrado, derivada de S em relação a X, ds dt, tá? Derivada de T em relação a X. Gente, isso aqui é a equação do fluxo, né? Então, o fluxo me diz que isso é Kn. Então, isso aqui vai ser a derivada de S do K vezes N, mais K ao quadrado, vezes derivada de T de X. Derivada de T de X é também conhecido como o tangente, tá? Aqui vai ser igual derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, mais o segundo aqui, né? Que é K ao quadrado T. Então tá, esse daqui, ó, eu uso a equação de Frenet de novo. A equação de Frenet vai me dizer que isso é menos K T, né? Então, isso aqui é menos KT. Mas se eu pegar K vezes K, é K ao quadrado. Então, vai ficar esse e esse iguais. Então, aqui, ó, esse termo cancela com esse. Então, eu tenho que a derivada de T em relação a T vai ser derivada de S do K vezes o normal, tá? Então, é bem simplesinho. E aí, a 2 é análogo, tá, gente? É bem parecidinho. Então, eu deixo aí como tarefa, vocês entregam para a Laís, aí a gente vai dar nota para vocês. Só vai ter certificado no curso quem terminar as tarefas, tá? Né, Laís? Né, Oscar? É.
Depois vocês me entregam lá. Ouvi meu nome aqui. Estou falando para eles que eu vou deixar essa demonstração 2 aqui para eles fazer, né, como exercício, e eles entregam para você, que aí eles só Valendo recebem o nota, certificado. mais 340, hein? Não, só recebe certificado se entregar a atividade pronta. Nossa, Deus. Esse palestrante está muito sangue no olho, não tá? Não, mas todo mundo que consegue fazer, certeza. Olha lá, a Ah, galera sim, do essa é a KKK, cara. certeza consegue fazer. Ai, Deus. Né? Valendo certificado, né, Yuri? Falando certificado, Laís. Então, essa aqui deixa para vocês, tá? A Laís também vai fazer. Professora boa. E agora, essa daqui, vamos fazer ela, né? A derivada de θ. Ah, ontem eu calculei, né? A derivada de θ em relação a S deu a curvatura. Aqui dá a derivada da curvatura. Gente, é muito engraçado, porque dá as mesmas equações onde você troca a curvatura pela derivada, tá? Então, assim, é fácil de decorar. Você decorou o que o dueto de Frenet, aqui você troca a curvatura pela derivada dela. Dá certo em todos. O θ' que a gente calculou ontem, né, no final da aula, o θ' aqui ficou igual à curvatura, né? Então, realmente é bem parecido. Então, deixa eu olhar aqui. Então, aqui, essa segunda aqui é bem análogo, vocês fiquem aí. A questão 3, né? Então, eu quero a derivada. Vamos trocar de cor, né? A derivada de t de θ, né? Isso aqui vai ser igual, tá? Deixa eu pegar aqui minha nota. Eu quero provar que ele é igual à derivada de coisa, né? Então, vamos... Esse aqui é bem parecido com a equação que eu fiz ontem. Então, vamos lembrar aqui. Ontem eu escrevi o t como sendo cosseno de θ, seno de θ, tá? Então, a derivada de t vai ser igual. Vai ser a derivada de t de θ, né? Aqui e aqui. Então, já vou jogar para fora. Derivada de cosseno menos seno de θ. Derivada de seno, cosseno de θ. Aqui também teria a derivada de t, que está para fora, tá? Isso aqui a gente ontem argumentou que era o normal. Então, isso aqui vai ser igual a derivada de t de θ vezes o normal, né? Então, aqui, só organizar. Então, vai ser a derivada de t de θ vezes o normal. Gente, mas se eu pegar ali, ó, eu tenho isso aqui. Só que derivada de t de t é a primeira equação que a gente provou. Ele é a dkds. Então, isso aqui é derivada de s de k vezes o normal também, né? Aqui só está multiplicando esse. Então, gente, aqui, ó, nessa igualdade, você calcula o produto interno aqui por n, você tem igualdade, tá? Então, a gente só fazer o produto interno com n, você tem a igualdade dessas duas funções. E a última, né? A última equação aqui é a derivada da curvatura. Então, a minha curvatura, ela satisfaz uma EDP, tá? Então, é uma EDP aqui de segunda ordem bem bonitinha, tá? Então, vamos lá olhar a EDP da minha curvatura. Então, em questão de EDP, em questão de... Qual que é?
Então, aqui eu tenho, eu quero a derivada da curvatura, né? Então, vai ficar a derivada de t. Aqui, a curvatura é a derivada de S de θ. Aqui a gente brinca, né, de trocar. Então, vai ficar ds dt de θ menos, mais, né, k ao quadrado, derivada de S de θ. Então, aqui nós já sabemos quem é esse daqui, né? dt de θ, a gente acabou de calcular, é ds, então vai ficar ds. Isso aqui é ds de k também. ds de k. Mais, esse daqui, ó, gente, a derivada de θ em relação a s é o k. Então, aqui vai ficar o k ao cubo, que é exatamente a IDP que nós temos aqui, ó. A derivada da curvatura em relação a t, a derivada segunda da curvatura em relação a s, mais k ao quadrado. Então, se você não olhar para a curva, olhar só para a curvatura, a solução para o fluxo de curvatura média, ou a solução para o fluxo redutor de curvas, ele simplifica em resolver essa EDP. Se conseguir resolver essa EDP, gente, você consegue resolver o fluxo. Mas não é tão simples, né? As soluções dessa EDP é muito difícil, é um problema bem trabalhoso. E achar soluções explícitas, né, do fluxo não é uma matéria, vamos supor, trivial, tá? Ela simplesmente é bem puxada. Eu teria agora esse teorema aqui para demonstrar, tá? Eu vou ver se eu demonstro na aula que vem. Então, vamos só estudar, ver o que ele fala, né? Então, aqui, ó, a derivada da área, A de t, da região delimitada pelas curvas x, do fluxo redutor de curvas pela função curvatura, satisfaz a derivada da área em relação a t é igual a menos 2π. Gente, então, se eu tiver aqui a área, né, a área da curva, eu tenho uma curva fechada. Eu tenho uma curva fechada, tá? E eu tenho uma curva fechada, e eu vou aplicar o fluxo redutor de curvas. Ele está falando que a taxa de variação da área em relação ao tempo vai ser menos 2π. Ou seja, ela é decrescente e ela está decaindo a uma velocidade constante, tá? Então, é bem interessante esse resultado, porque eu vou ver que realmente está encolhendo, porque a área não está encolhendo da região, então o fluxo realmente ele é fluxo redutor de curvas, porque ele vai encolher a minha curva, tá? Porque a área, ela vai diminuir, ela é decrescente a uma taxa de menos 2π. Então, daí, né, um dos argumentos que se dá para falar de fluxo redutor de curvas. O nome vem daí, tá? O nome aqui, redutor de curvas, porque ele reduz curvas fechadas. Se você começar com uma curva fechada, ela sempre vai reduzir até virar um ponto, tá? Até colapsar, que a gente fala, né? Ela é uma solução que colapsa num ponto, tá? Então, vamos brincar aqui. Então, como eu já mostrei para vocês, né? Se eu pegar qualquer curva fechada, ela vai contrair no ponto. O que é interessante? Como a taxa de variação é igual, gente, se eu pegar uma aqui dentro, ela nunca vai se tocar. E a de dentro sempre fecha primeiro, porque ela tem área menor. Então, como a gente viu que as áreas ela diminui com a velocidade constante, então quem tem área menor tem que fechar mais cedo, né? Porque elas têm. Então, sempre as que está dentro elas não se tocam. Se eu começar com duas soluções sem autointerseção, ela vai manter assim, tá? E as de dentro sempre vai colapsar primeiro. Então, mesmo sendo bem loucas, sabe? Se eu tiver, por exemplo, aqui, ó,
Se eu pegar uma curva aqui, ó. Peraí. Se eu pegar uma curva bem caracolada, assim, bem doida. E colocar aqui, ó. Essa aqui vai desenrolar todinha para depois colapsar no ponto, mesmo ela sendo bem doidona. Eu posso pegar uma aqui bem louca, assim, ó. Essa, como ela tá dentro, gente, mesmo sendo bem doida, ela vai se acabar primeiro. Olha lá, ela vai desfazer todos os nós, ela desfaz todos os nós, vira um círculo e cai. Antes dessa aqui, que é simples, fechar, ó. Eu posso pegar uma bem doidona, ela vai desenrolar todinha e vai virar um círculo antes dessas aqui fechar, tá? Que tá por fora. Então, é bem interessante o comportamento dele, tá? Esse fluxo, gente, ele também, assim, fala um pouco aqui, ele também é usado ele também é estudado em superfícies, tá? Existem várias teorias aí em superfícies, e para os geômetras, o fluxo é usado para achar retas dentro de superfícies. As superfícies, ela tem as curvas que minimizam distância, né? Que nós chamamos de geodésicas. Que seria, por exemplo, na esfera, uma geodésica seria os círculos máximos, que é o meridiano, se você pensar aqui, vai ser os paralelos, né, no globo terrestre, seria o meridiano e os paralelos. Isso são geodésicas, né? Porque para ir vamos supor, do Polo Norte para o Polo Sul mais rápido, eu vou por uma paralela. Por isso que ela é uma geodésica. E a gente usa esse fluxo para achar geodésicas, tá? É um das utilidades dele. Então, jovens, todo mundo já deve estar com fome, né? Vou liberar vocês. Bom descanso. Obrigado aí pela atenção e por permanecer aí até agora. E amanhã nós continuamos. E aí eu quero falar das singularidades aí do nosso fluxo, tá bom? Show, show, Yurim. Entendeu Pessoal, se tudo, tiver né? alguma dúvida, tá? Fica à vontade. Gente, dúvidas, fica à vontade, tá? Pode ir falando. Aí, pessoal despedindo. Então é Sim, isso, meu amigo Fabiana. Yuri. Muito obrigada. Deixa eu só responder aqui a pergunta da Fabiana. Ah, tá. Fabiane, então isso da área vale para qualquer curva fechada, né?